Olá pessoal, esse é o Estude com o Marcão e vamos para a matemática hoje com alguns exercícios de porcentagem. Então, o primeiro escriturário do Banco do Brasil de 2011. Em dezembro de 2007, o investidor comprou um lote de ações de uma empresa por R$ 8.000. Sabe-se que em 2008 as ações dessa empresa sofreram uma valorização de 20%, em 2009 sofreram uma desvalorização de 20% em relação ao seu valor no ano anterior. E em 2010 se valorizaram em 20% em relação ao seu valor em 2009. De acordo com essas informações, é verdade que nesses 3 anos o rendimento percentual do investimento foi de... Enquanto você pensa, vai se inscrevendo no nosso canal, deixa o seu like, curta, compartilhe, conte para os seus amigos e vamos lá! Bom, quais as informações que temos, né? Que em 2007 o valor inicial da aplicação foi 8.000. Em 2008 teve uma valorização de 20%, em 2009 desvalorizou em 20%, em 2010 valorizou novamente 20%. Ou seja, em 2007, como ele começa em dezembro, o rendimento anual ainda tinha sido zero, e o valor de investimento inicial, os 8.000. Em 2008, ele se valorizou 20%, ou seja, 8.000 vezes 20 sobre 100, 1.600 de valorização, ou seja, ao término de 2008, ele ficou com R$ 9.600. Os 8.000 mais os 1.600. Em 2009, houve uma desvalorização de 20%. Bom, ele perdeu então R$ 1.920. Então, 9.600 menos 1.920 dá 7.680. E aí, em 2010, se valorizou 20%. 7.680, que ele terminou em 2009, vezes 20% dá 1.536. 7.680 mais 1.536, 9.216. Então, esse foi o término do ano de 2010. Então, consolidando os números, ou seja, qual foi o rendimento? Então, o rendimento vai ser o quê? O valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Então, nós temos 9.216 menos 8.000 sobre 8.000, que vai dar 1.216 sobre 8.000, igual a 0,152, que é igual a 15,2%. Então, a resposta correta é a D. O rendimento percentual do investimento foi de 15,2%. Do preço de venda de certo produto, o fabricante paga 10% de comissão ao representante comercial. Do restante, 40% corresponde ao custo do produto. Se o custo desse produto é 900, então o seu preço de venda é igual a... Bom, quais as informações? Nós temos o preço de venda, que ele é composto pelo quê? Pelo preço de custo mais a comissão e mais outros. É o que ele fala, que o preço de custo é 40% do preço de venda menos a comissão. A comissão foi de 10% do preço de venda. Os outros, ou seja, como 40% era do preço de custo, então os outros vai ser 60% vezes o preço de venda menos a comissão. E ele ainda informa que o custo de produto são R$ 900. Então vamos substituir. Então, 900 é igual ao quê? 40% do preço de venda menos 40% da comissão, tá? Distributiva. Que implica que em 900 é igual a 40% do preço de venda menos 40% vezes 10% do preço de venda, que veio daqui. Então, 40% de 10% de preço de venda. Implica que 900 é igual a 40% de PV menos 4% do PV, 900 igual a 36% do preço de venda. Portanto, o nosso preço de venda vai ser igual a 2.500. Tirando a prova, então você pode substituir, dá 2.500 igual a 900, 250 mais 1.350, e assim vai. 900 igual a 40% vezes 2.500 menos 250, 250 igual a 10% vezes 2.500, 1.350 igual a 60% vezes 2.500 menos 250. Então, a alternativa correta é a alternativa C, 2.500. As receitas da sorvete Gelato do primeiro e do segundo bimestres de 2013 tiveram, em relação à receita do último bimestre de 2012, um acréscimo de 20% e uma queda de 40%, respectivamente. Sabendo-se que a receita média bimestral no período considerado, o último bimestre de 2012 até o segundo bimestre de 2013, foi igual a R$ 840 mil, é correto afirmar que a receita do segundo bimestre de 2013 foi igual a... Bom, então, vamos chamar de X o sexto bimestre de 2012, Y o primeiro bimestre de 2013 e Z o segundo bimestre de 2013.
Então nós temos que y é o quê? É x, é o sexto bimestre, mais 20%, o acréscimo de 20%. O segundo bimestre, o z, ele vai ser o x, né? O sexto bimestre, e uma queda de 40%, ou seja, a queda de 40% foi em relação ao x, tá? Não foi em relação ao y, ok? Receita média deu 240 mil, que é o que ele está informando. Bom, receita média vai ser o quê? Os 3 bimestres, a média aritmética dos 3 bimestres. Então, x mais y mais z sobre 3, que é igual a 840 mil. Logo, a receita média, né, você substituir. Então, temos 100% de x mais 120% de x mais 60% de x. É 840 mil, 280% de x é igual a 840 mil, vezes 3, que vai dar x igual a 900 mil. Ou seja, o valor do sexto bimestre de 2012, o último bimestre de 2012, é 900 mil reais. Logo, temos então que o primeiro bimestre vai ser 900 mil mais 20%, que dá os 180 mil. E o segundo bimestre vai ser 900 mil menos 40%, entre menos os 360 mil. Logo, então, o sexto bimestre de 2012 ficou em 900 mil, primeiro bimestre de 2013, 1 milhão e 80 mil, e o segundo bimestre de 2013, o 540 mil, que é o que ele pergunta na questão. Logo, a alternativa correta é a D, 540 mil reais. Um certo número de pessoas foi entrevistado por um instituto de pesquisa para medir o grau de satisfação da atual gestão municipal. Do total de pessoas entrevistadas, 15% disseram estar muito satisfeitas, 35% satisfeitas, 20% estavam insatisfeitas e 36 pessoas não souberam opinar. Então, o número de pessoas entrevistadas foi D. Bom, o que ele já te informa? Muito satisfeitos são 15%, satisfeitos são 35%, insatisfeitos são 20% e não opinaram são 36 pessoas. E ele quer o total X. Claro que o total é 100%. Se o total é 100%, então a diferença aqui vai ser 30%. Né? Então, 30% correspondem às 36 pessoas. Dito isso, só fazer a regra de 3, né? Teremos então que 30% de x é igual a 36. X igual a 120. Então, vai ser o meu total de pessoas, vai ser 120. 120, e aí você tirando os percentuais das demais linhas, né? Nós chegamos ao total, né? Então, 18 de muito satisfeitos, 42 insatisfeitos, 24 insatisfeitos, não opinaram 36. O total, que é o que ele perguntava, é 120 pessoas. Então, a alternativa correta é a D. Com a finalidade de regularizar seus débitos de IPTU junto à Prefeitura, João foi a um posto de atendimento. Quando chegou, a seguinte proposta foi feita a ele. Uma entrada de 25% e o restante em 6 parcelas de R$ 250 cada. Ao término, João estaria quite com seus débitos junto à Prefeitura. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor total da dívida de João. Então, a dívida, o que ele fala? Ele vai dar uma entrada de 25%, tá? É o percentual que tem, mais 6 parcelas de R$ 250, 6 parcelas iguais a 250. Isso vai me dar um total X, né? Que vai corresponder a 100%. Bom, se a entrada mais 6 parcelas dão 100%, significa o quê? Que 25% mais 6 parcelas dão 100%. Logo, 6 parcelas correspondem a 75%. Portanto, cada parcela aqui implica em 12,5%. Bom, uma vez que nós temos, então, os valores de cada parcela e o total, é só aplicar uma regra de X aqui, que a entrada está para 25%, assim como o 250 está para 12,5%. Logo, a entrada vai ser de R$ 500. R$ 500 mais 6 vezes 250 vai dar meu X, que vai ser R$ 2.000. A resposta correta é R$ 2.000. Bom, pessoal, muito obrigado, sorte nos seus estudos e até a próxima!